Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 25 de outubro de 2021 e eu vim aqui para ter um breve bate-papo com vocês para falar a respeito de um assunto que eu comentei aqui esses dias e que isso gera muita polêmica, né? Que é a maconha. Algumas pessoas têm um difícil entendimento de quando eu falo que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela deve evitar o contato com a maconha fumada, porque o THC da maconha é o que causa a psicose. Então, uma pessoa que tem a predisposição, né, ou tem na sua genética a esquizofrenia, por exemplo, ela fumando a maconha, isso vai ser o gatilho para que ela possa ter um surto, para que ela possa, né, a psicose, na verdade, se manifestar. Então, a cada fumada pode ser uma alteração de comportamento, com N tipos de comportamento, que talvez quem não conviva não tenha ideia do que eu estou falando. Né? Meu filho, aos 19 anos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele fumava maconha já pela manhã, antes dele ir para a aula. E a maconha foi o gatilho. Ela não causou a esquizofrenia, né? Mas ela estava ali, quieta, adormecida. E de repente, através do uso, a doença despertou. Eu posso garantir a vocês que é uma vida muito difícil, não só para ele, mas para mim também. Porque como mãe que sou, né, e como acho que qualquer mãe, toda mulher quando ela tem um filho, ela ela imagina uma vida para o filho. Né? Eu não imaginava meu filho formado em determinada coisa que eu gostasse, que ele, né, gostaria que ele se formasse, mas eu imaginava o meu filho se formando, constituindo família, ou viajando, sabe, a trabalho, com os amigos, se divertindo. E hoje eu tenho um filho que chora, que não tem amigos, que vive muito isolado, que não consegue trabalho porque as pessoas não dão oportunidade. O preconceito ainda está muito enraizado, principalmente na sociedade brasileira. Aliás, acho que no mundo inteiro, ainda quando se fala em esquizofrenia, ainda olham para as pessoas com transtornos mentais, principalmente a esquizofrenia, como um marginal, como alguém que vai sair matando, que vai sair agredindo, quando na maioria das vezes eles têm muito mais medo e cometem muito mais suicídio do que um homicídio. Então, a maconha, eu posso garantir a vocês que realmente, para quem tem predisposição, ela não faz bem. O álcool também não faz bem, né? E o álcool, inclusive, ele não faz bem, não apenas para quem não tem, não apenas para quem tem uma predisposição, né, de um transtorno mental, mas para as pessoas que não têm. Porque uma pessoa, quando ela bebe muito, que ela não tem o, sabe, ela não consegue se limitar no tanto de bebida, ela pode ficar aquele bêbado chato, inconveniente, o bêbado que chora, o bêbado que fica engraçadinho, né, contando piada, aquele que mexe com todo mundo, e tem aquele que fica agressivo. Então, o álcool, eu acho que ele não é bom para ninguém, né, quando ele passa da medida. Tabaco, também acho que não faz bem, mas eu não vi alguém até hoje fumando um cigarro sair agredindo alguém ou porque deixou de fumar um cigarro, né? A nicotina não faz alguém se tornar agressiva. Então, as pessoas que criticam a minha fala, eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais, que vocês lessem um pouco mais artigos científicos, de não apenas agora, não vou nem falar de psiquiatras, tá? Porque vocês vão falar assim, psiquiatra tá puxando a sardinha, tá, papapá. Não. Eu vou colocar aqui ao final desse vídeo um pequeno vídeo do neurocientista Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha Ribeiro, ele é uma pessoa que tem um vasto currículo, ele tem vários títulos, e ele é uma pessoa que é a favor da legalização da cannabis no Brasil. Então, para que vocês vejam que eu não estou tendendo nem para o lado A nem para o lado B, eu estou apenas defendendo aquilo que é prejudicial aos jovens e às pessoas que têm uma predisposição a uma doença mental.
Dr. Siddhartha Ribeiro, vocês vão ouvi-lo falar, ele está numa entrevista com o Dr. Drauzio Varella, e ele comenta, inclusive, sobre o uso da maconha na adolescência, das perdas, né, que eles têm, inclusive, de memorização. É, porém, eu comento, se você fuma maconha e você não tem uma predisposição genética, que bom, aproveite sua vida da melhor forma possível. Porque nós que somos familiares, eu que sou mãe de uma pessoa com esquizofrenia, eu todos os dias, eu vejo a tristeza que é. Meu filho mesmo, num vídeo que ele fez, ele disse que ele se arrepende amargamente de quando ele fez uso da maconha. A esquizofrenia é uma doença muito triste. Se você não sabe os sintomas, estude, leia a respeito, procure fontes fidedignas, né? Não fontes aleatórias onde falam de forma distorcida da doença, como você que defende a própria maconha e acha que nós estamos distorcendo. Não. Eu adoraria que meu filho fizesse parte desses que fumam e não acontece nada, só ficam de boa, né? Mas infelizmente não. Ninguém sabia, ele não sabia, eu muito menos. Aliás, eu fui saber da maconha já quando a doença já estava se manifestando. Mas procure entender o nosso lado. Então, o CBD, né, o canabidiol, que é feito o óleo terapêutico, que é usado para epilepsia, atualmente está até sendo, acho que, utilizado para câncer, foi para HIV, para quem tem o HIV, né? E alguns estudos, ainda estão em estudos, o CBD até no uso da própria psicose. Porém, o THC é o que causa realmente um problema maior. E hoje em dia, pessoal, eu acho que as pessoas compram maconha em biqueira com qualquer um e não sabe nem o que está fumando e acha que está fumando um baseado bacana, né? E está fumando uma mistura de coisas. Então, talvez o meu filho tenha fumado isso, algo com um teor de THC muito alto e que causou muita psicose nele, porque ele já tinha esquizofrenia, né? Então, apenas eu gostaria que vocês compreendessem, né, as minhas falas, prestem atenção quando eu falo a respeito da esquizofrenia versus maconha versus desenvolvimento cerebral. Você não precisa pesquisar tão a fundo para saber até que idade o cérebro está em desenvolvimento, né? Pode ser até 25 anos, talvez até um pouquinho mais. Estude, procure fontes seguras, né? E vocês vão ver que eu não estou falando, não estou inventando, não estou falando assim, ó, aleatoriamente, sabe, para ganhar alguém que diga assim, não, você está certa. Não, eu gostaria muito de estar errada, mas infelizmente as coisas acontecem dessa forma. As pessoas gostam de jogar uma roleta russa, os jovens não têm discernimento às vezes, né, achando que com eles as coisas não vão acontecer, mas acontece. E eu acho que perder a tua juventude é pior do que uma demência que dá lá sabe, numa idade já mais avançada, mas onde você já viveu toda uma vida. Você já constituiu uma família, você trabalhou, de repente você se aposentou, você viajou, você curtiu, você viveu. Você viveu relacionamentos, você teve amigos. Agora, na esquizofrenia, onde afeta jovens a partir dos 16 anos de idade, e perder simplesmente, a maioria não tem uma vida que deveriam ter. Então, é muito triste quando a gente vê, né, que um filho teu que tem todo o potencial, que é inteligente, que é uma pessoa boa, de uma grande essência, mas ser assim limitado por conta da esquizofrenia. Então, pessoal, fica aqui apenas a minha fala e deixo agora com vocês Dr. Siddhartha Ribeiro, Dr. Drauzio Varella. Depois eu vou colocar um mini currículo do Dr. Siddhartha e aí fiquem à vontade para pesquisarem, onde vocês bem entenderem as fontes sobre o que eu estou falando. Muito obrigada.